Oiê, aqui é a Ana Paula, você é no canal do YouTube Sherlock Holmes, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre o cristão e a faculdade, tá? Mas eu queria pedir para você já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal também. E lembrando que você pode ir comentando à medida que o vídeo tá acontecendo, isso vai ajudar bastante aqui no canal e eu agradeço bastante. O que aconteceu, gente? Na caixinha que eu coloquei essa semana, duas mulheres diferentes, né? Duas jovens diferentes, me mandaram mensagem perguntando sobre faculdade, sobre universidade. Uma delas foi assim: como lidar com as crises de desânimo na faculdade? O tempo todo minha fé é desafiada. A outra foi: qual conselho daria para uma universitária? Entre parênteses, estudantes. Eu achei interessante porque não é um assunto que eu costumo abordar no meu Instagram e também, não por isso também não é um assunto que costuma aparecer perguntas sobre isso pra mim. Eu achei interessante aparecerem duas pessoas diferentes fazendo perguntas sobre esse tema e achei que poderia falar um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Eu acho que porque estamos aqui entrando em março ainda e começo de ano, começo de semestre, várias pessoas aí começando a faculdade, lidando com matérias novas, lidando com professores novos, né? Aqueles professores que realmente, como ela falou aqui na pergunta, o tempo todo minha fé é desafiada, ou os amigos novos, né? Eu sei bem como é que é isso, gente. Eu fiz faculdade de comunicação social lá na Bahia, na Universidade Federal da Bahia. Então, assim, foi bem desafiador, tá? E pra você ter uma ideia da época que eu fazia, foi 2008. 2007 ou 2008? 2008 que eu entrei, acho que foi 2008.1. Ei, cabecinha, viu? Então, vocês lembram o que acontecia nessa época? Pois é. E como eu já falei pra vocês, eu dizia que eu era crente naquela época, mas eu não era crente não, tá? Eu só dizia que eu era e, claro, né, dizer que eu era até bom, achar que eu era até bom, porque me afastava de algumas coisas, né? Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas como eu dizia que eu também tinha bastante isso da minha fé sendo desafiada, tanto por amigos, colegas da faculdade, mas no meu caso, principalmente com relação aos professores. Eu tinha um professor específico que, minha nossa, gente, ele pegava muito, muito, muito no meu pé. Inclusive, esse professor, que era um professor assim que obviamente não era cristão, mas ele tinha um curso de teologia, então ele estudou teologia bastante até, mas só para criticar mesmo. Então, quando ele soube que eu era crente, ele pegava no meu pé o tempo inteiro na sala de aula. Fazia gracinha, fazia piadinha, perguntava coisa e, obviamente, eu, que dizia que era crente, mas não era, não sabia como responder. Eu só ficava ofendida mesmo e achava ruim, mas eu não sabia como respondê-lo, se respondê-lo e como aquilo não me afetar, sabe? Como as colocações dele não me afetarem. E como eu disse pra vocês, eu dizia que eu era crente, mas eu ainda estava num processo ali que de fato não. Mas vamos lá, falando então de você que é crente, tá na universidade, tá lidando com esses desafios da sua fé, seja por colegas, seja pela matéria que você tá pegando e a própria matéria, os próprios autores que você tá lidando, né, independente aí do seu curso, desafiam, né, tratam aí de assuntos relacionados à sua fé, ou professores, que acontece, é real, aconteceu comigo, acontece de pegarem no pé mesmo, assim, eu não vou nem contar detalhes de coisas que esse professor fez comigo, tá, gente? De coisas que ele falou comigo no corredor. Não vou entrar em detalhes, mas acontece, de fato, acontece. E, bom, gente, se você é uma pessoa que você é cristã de verdade, tá? Se você é cristã de verdade, esses desafios, essas coisas todas que aparecem, duvidando da sua fé, questionando a sua fé,
não são só na faculdade que elas vão acontecer. Elas vão aparecer num programa de televisão, elas vão aparecer quando você for trabalhar, porque foi o que aconteceu comigo também. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, numa agência de publicidade, que foi o meu primeiro trabalho mesmo, né? Os outros tinham sido, até então tinham sido estágios, teve um que já era trabalho, mas foi 6 meses e eu mudei. Mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, era constantemente, sabe? Piadinha com relação a piadinhas pesadas com relação à minha religião. Às vezes não diretamente a mim, mas era aquelas salas de agência de publicidade cheias de gente, sabe? Então, assim, essas piadinhas, essas coisinhas, às vezes, aí na agência de publicidade eu já era crente, e aquilo me pegava, gente, eu ia pro banheiro chorar, só que assim, eu era nova convertida na época, assim, tinha 2 anos de conversão, então ainda era muito difícil pra mim, eu ia pro banheiro chorar, teve uma vez que eu fui falar com os chefes pra reclamar, e eles precisaram chamar todo mundo, né? Mas, enfim, tá vendo? O que eu quero dizer com isso pra vocês é que vai continuar. Esses desafios à sua fé, eles vão continuar por toda a sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você, digamos, só está mais segura dentro da sua igreja, dentro do seu contexto ali. Mas se você tem um trabalho secular, se você vai se relacionar com pessoas descrentes, e você vai se relacionar com pessoas descrentes que você não vive numa bolha, esses tipos de desafios vão aparecer o tempo todo. Colegas de trabalho perguntando por que você não vai fazer tal coisa, aí você diz que é por causa da sua fé, mas não sei o que, e vai questionar, e vai perguntar coisa da sua fé, vai perguntar coisa da sua da Bíblia, sabe? E nem sempre de uma forma como quer realmente saber, mas apenas para provocar. E é isso que pode estar acontecendo com você na sua faculdade também. E a primeira coisa que eu tenho muito a te aconselhar com relação à universidade, com relação a ser estudante, com relação à faculdade, ou estudos, ou trabalho, enfim, né? Leve para tudo, tenha a sua fé bem fortalecida diariamente. Não abra mão porque você está estudando, porque você está indo para a faculdade e pegando não sei quantos ônibus para ir, quantos ônibus para voltar e ficando cansado. Não abra mão por causa dessas coisas do seu relacionamento com Deus, dos meios de graça dia a dia, dia a dia. Leitura da palavra de Deus, oração, e a comunhão também, né? Não deixe de estar aos domingos com a sua igreja, não deixe de estar aos domingos na sua igreja local, não vendo online não, mas na sua igreja local, se relacionando, ouvindo a palavra sendo pregada, cantando junto com os outros santos, e tendo ali a convivência mesmo, sabe? Dedique o seu domingo ao Senhor, dedique o seu domingo um domingo de descanso, porque confiando na providência de Deus. E no seu dia a dia também, separe tempo para se relacionar com seu pai, para fortalecer a sua fé na palavra de Deus, para conhecê-lo mais, para se aprofundar nele. Eu não tenho tempo, você tem. Você tem, você sabe que você tem. Você sabe que você passa um tempão aqui, ó, no seu celular. Mas é porque eu tô muito cansada e no celular eu descanso. Não descansa, tá? Vai descansar muito mais lendo a palavra de Deus, orando, vai descansar muito mais nos braços do seu pai do que vai descansar rolando um monte de informação no seu celular. E você sabe disso, pode ter certeza. Eu tenho certeza que você sabe disso. Então não se engane de que você não tem tempo. Não se engane de que você acha que é mais fácil descansar aqui do que descansar orando, do que descansar lendo a palavra de Deus. Não me engane e não se engane. Isso aqui não descansa, a gente só acha, né? Deita, passa horas vendo videozinhos de um monte de coisa, vendo milhões de informações, brigas e tretas em redes sociais. E não, isso aqui é que eu tô descansando, que eu tô muito cansada. Não tá descansando, nem um pouco. Sua mente, tá? Você tá sobrecarregando. Enfim, então, primeira coisa é isso, mantenha o seu relacionamento com Deus, tá? Isso não vai... se você é uma cristã de verdade, se você tá mantendo o seu relacionamento com o Senhor firme dia a dia, e gente, é dia a dia, sabe? Não tô falando de horas, tô falando assim, do possível que você conseguir fazer, mas é dia a dia.
E eu sei disso até hoje. Se eu passo 2 dias, gente, sem ler a palavra de Deus, sem orar, eu sinto o reflexo disso em tudo na minha volta. Nos meus relacionamentos, na forma como eu falo com as pessoas, na forma como eu sou atingida pelo que as pessoas falam, sabe? Então mantenha o seu relacionamento com Deus firme, tá? Primeira coisa que eu tenho pra indicar pra vocês. A segunda coisa, junto com isso, é que se possível, e eu vou deixar no primeiro comentário aqui alguns livros indicando para vocês, vocês lerem, colocarem na leitura de vocês diária aí, de pouquinho em pouquinho, alguns livros sobre apologética, tá? Como eu falei, eu vou deixar na descrição não, no primeiro comentário, alguns que eu gosto bastante, que podem ajudar. Esses livros de apologética, você pensando sobre dar razão da sua fé para quem pergunta, né? A gente, como cristão, nós temos sim que, quando somos questionados, e aí de forma que a gente vê que são perguntas, que são questões honestas, que a pessoa realmente quer saber, e veja bem, quando a pessoa, como é que eu vou saber, Ana, quando a pessoa realmente quer saber, quando dá para conversar, quando não dá para conversar, quando, né, eu tenho que responder sempre? Não acho que você tem que responder sempre. Eu já fui colocada em situações que era óbvio que era só pra zombar de mim. Perguntinhas que você via que era uma pergunta de zombaria na frente de todo mundo. A pessoa não quer ouvir. Ela não tá pronta para ouvir naquele momento. E aí, quando eu aprendi a dar respostas do tipo, olha, a gente pode conversar sobre isso, eu e você, se você quiser, mas vamos conversar em outra situação, porque do jeito que a gente tá aqui, eu acho que não vai ser produtivo para você e nem para mim. E aí sentar em outro momento, tá? Estar à disposição, se colocar à disposição para conversar, mas não se colocar à disposição para ser motivo de chacota, porque são muitas as vezes, e eu sei disso porque aconteceu comigo, que os questionamentos, eles não vêm assim, tipo, pra eu dar razão da minha fé, é pra zombaria. Qualquer coisa que eu responder, por mais embasado que eu responder, por mais amoroso que eu responder, não é pra isso que a pessoa tá ali querendo ouvir. Ela tá querendo zombar. E é só isso, qualquer coisa que você fizer. Então você tem que se cuidar, você tem que sentir essa questão, mas sempre se colocando à disposição, né? Até porque pode ser uma oportunidade que você tem de evangelizar essas pessoas. Então se mantenha tendo conhecimento sobre apologética, sobre evangelização. Vou deixar 2 livros de evangelização que eu gosto bastante, inclusive esses livros que eu vou deixar para vocês, um deles é bem pequenininho, é um livretinho que é bem legal, porque eu tenho uma opinião muito igual ao do autor com relação a que evangelização é relacionamento, né? Que não é só você, não é você chegar ali e falar qualquer coisa e tchau e deixar um panfleto, mas é relacionamento. Então, por isso também, que com isso também a gente acaba sabendo quando dá para conversar com esses colegas ou com esse professor ou com a pessoa do trabalho ou da faculdade e quando é melhor você respirar fundo e se manter à disposição para conversar sobre aquilo, mas não entrar na onda da treta lá, né, da confusão. Quando não vai acrescentar em nada, entende meu ponto? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso em breve, sendo mais específico sobre essas técnicas mesmo de apologética. Eu gosto muito de apologética, eu gosto muito do assunto. E eu acho que é importante, sabe? Ana, mas eu tenho muita coisa para ler da faculdade, eu tenho muita coisa para estudar. Sim, mas vai aos pouquinhos, pega esses, eu vou indicar uns aqui que são bem curtinhos, coloca, você lê no tempo que você tá indo pra faculdade, voltando, você lê aí após o seu devocional, lê um pouquinho, coloca na sua rotina de pouquinho em pouquinho, porque é importante que a gente se aprofunde, assim, na nossa fé, né? Que a gente saiba da resposta da nossa fé. E se tem formas da gente aprender isso, como fazer isso de uma forma melhor, vale a pena aprender também, não acha? Então, tem isso. Aí você vai falar assim, aí tem essa questão, né, que eu falei pra vocês, que quando eles estão fazendo essas coisas, esses questionamentos, essas ofensas, isso atinge a gente, né? Isso atinge. Estão falando da nossa fé. Quando estão falando assim, da igreja,
do crente, não me ofendia tanto. O que me ofendia mais era quando falava do meu Senhor, quando falava de Jesus, quando fazia piada de Jesus. E foi nessas ocasiões que falavam né, do meu pai, que eu fui falar com a diretoria no trabalho e dizer o que estava acontecendo. Até então, se estava zombando de crente, se estava zombando de igreja, né, essas coisas aí que o mundo faz o tempo todo, né, inclusive em novelas, não era algo que me atingia, mas me atingia quando era falando do meu Senhor. E aí, gente, também, e eu era nova convertida, também, aí sim eu me posicionava, aí sim eu demonstrava que eu não estava gostando, pedia respeito. Mas, aí como é importante a gente ter a nossa cosmovisão, nosso entendimento, nossa teologia muito bem centrada, sabe? Porque é triste, nessas horas que a gente vê um professor, um escritor que você está lendo na faculdade, um colega, ofendendo o seu Senhor. Eu sei que isso ofende, eu sei que isso ofende a gente, é o nosso Pai, nós somos um com Ele. Mas ao mesmo tempo tem um lamento no nosso coração, tem que ter um lamento no nosso coração por essas pessoas que estão perdidas, ao ponto de fazer isso, ao ponto de escancaradamente ofenderem o nosso Senhor, ofenderem a Deus. E são pessoas que estão caminhando, gente, para a morte eterna, sabe? Então, ao mesmo tempo, ter uma compaixão dessas pessoas, uma compaixão dessas pessoas que são inimigas, são nossos inimigos, são inimigos do nosso Senhor, mas que são imagem e semelhança de Deus, que foram criados à imagem e semelhança de Deus também, foram criados para adorar o Senhor e estão vivendo em rebeldia. E a nós, a gente tem que olhar para essas pessoas, por mais ofensivo que seja, como exatamente com essa... É uma pena, entende? É uma pena, porque são pessoas que estão mortas espiritualmente e que se não se converterem, se não se voltarem para Cristo, elas vão ter uma morte eterna. E isso é muito triste, por pior que seja esse seu professor, por mais que você não goste dele, do autor ou do colega da faculdade, o que for, olha para ele diferente, olha para ele como uma imagem de Deus que está caminhando para o inferno, para a morte eterna. E aí você vai virar uma chavinha, sabe? Você não tem que ter pena de você por estar sendo ofendida por essas pessoas, por estar sendo questionada por essas pessoas. Porque a palavra de Deus diz que esse tipo de perseguição é uma perseguição boa. Você tem que ter pena dessas pessoas. Elas é que estão vivendo uma vida muito, muito triste, muito miserável, para ter coragem de viver uma vida assim em rebelião contra o Senhor. E a gente tem que orar por essas pessoas em primeiro lugar. Ore por essas pessoas. Ore pela vida desses que estão desafiando a sua fé, ou dessas situações que estão desafiando a sua fé. Coloque diante de Deus. Ore, estude, mantenha seu relacionamento com Deus firme. Esteja pronta, sabe? Esteja pronta para dar bom testemunho da sua fé, tá? E nas oportunidades que você tiver de ser uma boa cristã no que você está fazendo, seja. O que eu quero dizer com isso? Seja uma boa aluna, seja uma boa estudante, dê o seu melhor, não seja um mau exemplo, sabe? Faça tudo que você fizer para a glória de Deus. Faça tudo o que você fizer na sua faculdade honrando essa veste cristã que você veste, essas novas vestes. E não sujando, não se misture, não faça coisas erradas porque os outros estão fazendo coisas erradas, não vá na onda, você não precisa disso. Por isso que eu digo, se firme na sua igreja, encontre na sua faculdade, na sua universidade, esses grupos cristãos que se reúnem. Eu não fiz parte deles, então para vocês terem uma ideia, eu nem sei muito bem os nomes. O Diego foi líder na faculdade dele, de um desses, mas eu sei que tem, toda faculdade, toda universidade tem.
junte-se a eles. Não fique achando que você precisa se misturar, que você precisa estar junto, que você precisa ir pra farra, que você precisa usar o que eles usam, que você precisa beber o que eles bebem. Você não precisa, não precisa. Você tá indo pra faculdade para estudar. Você tá indo pra faculdade para aprender, para chegar no final pegar seu diploma, para aprender para a glória de Deus. E faça tudo como o Senhor sendo o seu chefe. Esse é o seu trabalho agora. Se você está estudando na universidade, é o seu trabalho. Isso é o que o Senhor colocou você para fazer. Então faça com excelência. Estude. Seja uma boa aluna. Seja responsável com seus horários na faculdade. Seja responsável com seus trabalhos. Dê o seu melhor. Ah, Ana, mas o meu melhor eu não consigo tirar. Eu não consigo ser a melhor aluna. Eu não consigo tirar 10. Ok, faça o seu melhor. Qual é o seu melhor? Pode ser que o seu melhor não seja um 10 agora, mas faça o seu melhor. Apenas não faça pouco, sabe? Faça o seu melhor dentro das suas condições. Esse é o meu ponto. Acho que para início de conversa é isso, sabe? Tudo isso que eu tô falando com vocês de relação a você fortalecer sua fé e não deixar que essas coisas mundanas fiquem te desafiando. Não precisam ser um desafio a sua fé. Porque assim como a faculdade, o filme que você vê, a série que você vê, o trabalho que você tem, as conversas que você tem, tudo isso está brigando pela sua atenção, brigando para te influenciar. Mas você tem que estar muito firme. Você tem que estar muito firme no seu relacionamento com Deus, no seu conhecimento de Deus. Tá muito fortalecendo a sua fé e o seu amor ao Senhor. Em todas essas coisas. Não é só a faculdade que vai estar brigando pela sua atenção. Mas se a sua fé está firme no Senhor, firme mesmo, não tá na areia, então não vai tirar o seu sustento. Inclusive, a gente tem muito isso, né? No meio cristão, porque quando fulaninho entrou na faculdade, abandonou a fé, né? Muitos pais têm muito medo, pais cristãos têm muito medo do filho entrar na faculdade, porque soube que o filho de tal abandonou a fé, desviou quando entrou na faculdade. Você conhece alguém assim? Algum irmão da igreja, alguma irmã da igreja que quando entrou na faculdade foi e não voltou mais? Gente, eu acho muito difícil não tô dizendo que não possa acontecer, mas eu acho bem difícil que uma pessoa um cristão de verdade, se desvie da fé porque entrou na faculdade. Provavelmente, essa pessoa que desvia quando entra na faculdade, ou quando começa a trabalhar, ou quando, enfim, o que for, é uma pessoa que vivia antes a fé dos pais, e não uma pessoa que tinha já a sua própria fé, entende? Ela vivia de acordo com os pais, ela obedecia aquelas coisas que os pais mandavam fazer, mas talvez não tenha vivenciado ainda a conversão de fato. Ela apenas estava ali seguindo o baile, né, familiar. E quando foi para a faculdade, quando conheceu lá, como eu falei, essa fé dela não existia, né? Era areia, ou não era nada, ou era vapor, né? Bom, não sou eu que acho isso, coincidentemente, eu tava lendo aqui no Instrumentos na Mão do Redentor, que eu até mostrei pra vocês num outro vídeo, que hoje já entrou, vai entrar, mas o Paul David Tripp fala exatamente sobre isso, que eu tô falando aqui pra vocês. Ele fala, tratando da faculdade, né, ele fala que acho que na maioria dos casos ele não abandonou sua fé. Na verdade, a sua fé era a fé dos seus pais. Ele simplesmente vivia dentro dos limites enquanto ainda estava em casa. Quando saiu para a faculdade e essas restrições foram removidas, seu verdadeiro coração foi revelado. Ele não tinha uma fé íntima e pessoal e nem se entregado a Cristo de maneira transformadora. Ele fazia coisas cristãs que eram esperadas que fizesse em casa, mas suas ações não fluíam de um coração de adoração. Na cultura da faculdade, ele não tinha nada em que se apoiar.
os seus verdadeiros pensamentos, suas verdadeiras motivações do coração o levaram para longe de Deus. A faculdade não foi a causa do problema, foi simplesmente o lugar onde o seu verdadeiro coração foi revelado. O problema real é que a fé nunca criou raízes no seu coração. Como resultado, suas palavras, escolhas e ações não revelaram um coração inclinado para Deus. O bom comportamento durou por algum tempo, mas provou ser temporário, porque não tinha criado raízes no coração. Tá vendo? É sobre isso. Então, como eu falei, firme a sua fé, tá? E fique tranquila que se você é uma cristã de verdade, você vai ser santificado em todo esse processo que você tá passando aí. Mas não negocie, não negocie. Se você é uma cristã de verdade, não fica assim também, não, mas eu sei que eu sou uma cristã de verdade, eu sei que eu sou salva, e por isso eu vou ficar tranquila de sair me metendo aí junto com o pessoal da faculdade, negociando minha fé e participando das farras, e, né? Não é assim. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil para você, compartilha também com outras amigas, amigos cristãos seus que estão aí vivenciando isso na faculdade. Se quiser comentar também, fazer um tipo de troca aqui nos comentários, vai ser super legal e a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Deixa o seu like aí, já se inscreve. Um grande beijo e até o próximo vídeo.